Quando eu falo de Maria Madalena, é muito forte. Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que para mim é muito profunda e que às vezes, quando eu me sinto tocado, dentro de uma sessão ou outra, eu gosto de compartilhar isso com os meus clientes, os meus coaches. Eu gosto de pensar com que fator psicológico as pessoas podem se colocar diante de uma mudança comportamental. A maioria das pessoas acreditam piamente que elas não conseguem e não conseguirão mudar. Então ficam frustradas e essa frustração leva realmente a uma tristeza profunda que acaba desembocando numa depressão. Então vejam como é extraordinário quando você para refletir e consegue, diante de algo que de fato aconteceu, pelo menos não se pode contestar, alguns não conseguem afirmar, mas também não se pode contestar, que há mais de 2000 anos atrás, um homem extraordinário passou por essa terra. Hoje a gente vê que Jesus Cristo ele é combatido de todas as frentes, né, no mundo inteiro. Então hoje, para você ter uma ideia, a própria filosofia de vida dele está tentando ser contestada. O interessante é que quando nós observamos uma Europa praticamente ateia, vemos que não se explica de uma forma bem coerente como os maiores índices de suicídio do mundo se concentram em países de primeiro mundo. Por quê? Porque na realidade vemos que o material, em suma, ele é importante para o ser humano. Você precisa se vestir, você precisa viajar, você precisa aproveitar a sua vida. Mas existe algo mais que não se completa. Que não se completa com festas, que não se completa com dinheiro, que não se completa com carros, com mulheres, ou qualquer outro tipo de prazer efêmero. O interessante é que nós vemos isso de uma forma muito nítida na vida de alguns artistas. Pessoas extraordinárias que tudo tinham e que infelizmente se entregaram às drogas e chegaram ao suicídio. É interessante nós pararmos então agora para pensarmos de uma forma mais objetiva o que realmente queremos na nossa vida. Eu vejo filósofos, pseudo-filósofos, que simplesmente eles têm argumentos extraordinários para destruir contextos que antes já foram construídos e que mostraram a sua eficácia. Eu já disse isso para todos que me conhecem. Eu invejo genuinamente quem tem essa crença. E gostaria muitíssimo de tê-la. De que se hoje eu perder minha perna, estava no plano de Deus e vai ser melhor para mim. E que tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias. Eu gostaria de dizer ao meu Deus, não que eu tenho grandes problemas, mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Essa é boa, essa é ótima. Adoro essa. Eu acredito que, e agora sem nenhuma ironia, o que é raríssimo. O interessante é você observar que determinadas pessoas, ao chegarem no fundo do poço, mesmo quando eram ateias, elas simplesmente conseguiram compreender a profundidade da espiritualidade, a importância de conhecer e compreender Deus. São vários os cientistas, são vários os artistas, são vários os profissionais na área de saúde que, ao se atreverem a compreender, estudar o Cristo, se fascinaram por ele. Uma história bem notória a todos é a história do próprio Augusto Cury, um psiquiatra espetacular que hoje é a sensação do mundo e que ele era um ateu convicto, mas que, ao se deparar com uma história tão grandiosa, ele realmente se rendeu. Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, e inclusive Marx, que abordou que Deus, a busca por Deus, é o ópio que entorpece a mente humana. Para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi, como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo.
Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas 4 biografias, ou chamado Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que queriam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era o imperador romano. Mas fiquei perplexo, porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa e a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Isso, claro, não queremos aqui entrar em contraponto com nenhum que não acredita, mas a reflexão é muito profunda. E o interessante é que a vida, para alguns que se transformam em algo apenas efêmero, passageiro, e que você precisa viver o carpe diem de uma forma muito rápida, talvez não seja a solução para os problemas. Entendamos que a tristeza, ela nada mais é do que um foco em que você coloca nela. É quando simplesmente a satisfação, ela some, ela desaparece. Você já pensou o que é você simplesmente ter um sonho e neste sonho, você ao realizá-lo, ele simplesmente se desfazer em questão de dias, semanas, meses, anos? Você ansiava tanto por aquele emprego e quando você consegue, em alguns meses você está completamente desiludido. Mas você queria tanto aquele carro, você queria tanto aquela pessoa, mas que após conseguir, você com o passar do tempo simplesmente se desencanta. Que prazer, que satisfação existe nisso. Por isso que as pessoas, algumas pessoas que muito dinheiro têm, não conseguem encher a medida. E infelizmente, como não conseguem encher a medida, sempre querem mais, e mais, e mais. E o que é pior, nunca se satisfazem. Tanto que chegam ao ponto de ter uma vida vazia. Quantos artistas, quantos jogadores de futebol nós não vimos hoje flagrados dessa forma? Que partem para as drogas, que partem para a promiscuidade, que partem simplesmente de uma forma desesperada para tentar encontrar de novo prazer ou satisfação em continuar vivendo. Então, é interessante nós pararmos para refletir o quanto essa pérola extraordinária deixada pelo Cristo em nossa vida é importante. Lembre-se, ele disse que aonde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Então aí é que é a verdadeira grandeza. Será que no seu coração reside a verdadeira riqueza? A paz, a tranquilidade, os relacionamentos extraordinários, né? As pessoas que te veem e que te respeitam como você realmente deve ser respeitado? Pense nisso. Infelizmente, a humanidade hoje corre atrás daquilo apenas que se pode ver ou tocar. No entanto, quando estamos simplesmente vivendo aquela noite de tormento, aquele desespero que, infelizmente, não aprenderam durante a sua vida a colocar foco naquilo que é invisível, pois bem, quando estão nessa noite profunda, buscam, olham tudo, e já que colocaram apenas sentido naquilo que se toca e que se vê, quando se perde, a vida perde o sentido. E, infelizmente, se mata. Pare para pensar nisso. Coloque mais foco naquilo que realmente deveria ter foco. Coloque realmente sentido naquilo que na sua vida deve ter sentido. Lembre-se que quando ele disse que ao precisarmos alicerçar a nossa casa numa base sólida, essa base sólida é o que vai garantir que quando vierem os ventos, que quando vierem as tempestades, que quando vierem os problemas, essa casa não vai ruir. Porque, infelizmente, se assim acontecer, a casa vai ruir. Eu paro para imaginar a vida dos apóstolos, ou a própria vida de Paulo, quando ele, ao estar preso e prestes a ser decapitado, ficaram todos surpresos ao ver aquele homem simplesmente tranquilo e calmo, simplesmente dizendo que viveu o bom combate. Então vejam como é forte o contexto da fé. Ele não faz com que você entre em desespero.
Tem uma cena que realmente é lamentável, é triste a cena, mas ao mesmo tempo reforça ainda mais tudo isso que eu estou falando. Aquela cena quando os homens do Estado Islâmico entram com não sei quantos cristãos à praia e aí vão degolar suas cabeças. Mas aquela serenidade, aquela paz daqueles cristãos que não negaram a sua fé sem demonstrar medo é que realmente deixa fascinado. Me lembrou justamente os cristãos na época de Nero, quando eram jogados nas arenas para serem devorados, famílias inteiras, crianças, homens e mulheres, porque não negavam a sua fé. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre isso. Quando você pensar que Deus é realmente o essencial na sua vida, quando você conseguir colocar em prática que isso é o essencial na sua vida, com certeza a sua vida se transformará naquilo que você deseja. E podem vir os problemas que vierem, você com certeza terá forças para superá-los. Obrigado.